Olá, tudo bem? Começamos Opinião América News. Mais uma semana bastante conturbada, hein? Não se fala em outro assunto senão no tarifaço do presidente Donald Trump. Mas antes de entrarmos nesse assunto, que será o assunto dominando, né, esse nosso Opinião América News desse fim de semana, até porque nós temos aqui os desdobramentos, né, a repercussão a partir das tarifas anunciadas na última quinta-feira pelo presidente Donald Trump, o dia que ficou marcado como o dia da libertação. Mas antes, deixa eu aproveitar aqui, como sempre gosto de fazer, né, agradecer, claro, o carinho da sua audiência, você que tem estado com a gente ao longo desses meses no canal Opinião América. E eu gosto sempre também de reforçar a importância de você vir com a gente, né? Esse jogo aqui, pela conquista de novos views, de novos inscritos e dando cada vez mais visibilidade para o canal. A sua participação é fundamental, né? Até para que a gente também se sinta aqui, né, melhor direcionado para trazer os assuntos, para saber também aquilo que acaba conectando também, né, com a sua expectativa de conteúdo, e que a gente utilize essa plataforma da melhor maneira possível, como uma plataforma que tem o objetivo de ser um espaço para o livre pensamento, né, para expressão, né, para opinião, para análise, para as notícias do factual, para as reflexões, para o nosso podcast, né, que em breve estará também sendo relançado, né, com a sua nova temporada, e as lives, hein, que estão também cada vez mais ganhando aí engajamento, as pessoas vão assistindo, né? E para que isso tudo possa ganhar mais força, você se inscrevendo, sem dúvida alguma, já é um grande reforço. Você também tocando aí no sininho, né, para ter as notificações e ser avisado, né, quando nós tivermos novos vídeos também. Isso de alguma forma acaba ajudando, né, para que o YouTube distribua melhor o nosso material. E fazendo comentários, né, seja de repente comentários reflexivos, ou de repente encaminhando perguntas, dúvidas, você fica à vontade, né? E dando também o seu like. Isso também é muito bom, porque acaba também dando volume, né, de audiência para o nosso trabalho. E por último, você também pode, né, claro, compartilhar o nosso material. Você pode pegar, né, o aviãozinho, né, uma espécie de aviãozinho, você clica ali, você dá um share e você faz com que os nossos vídeos também cheguem, né, até a sua comunidade, até o seu grupo de WhatsApp, até as pessoas que você já normalmente também se conecta, né, e vai ampliando o espectro do nosso canal para todo tipo de pessoa. Dito tudo isso, vamos lá agora sim falando sobre esse assunto que dominou, né, os noticiários ao longo dos últimos dias. Nesse final de semana não tem sido diferente. Eu falo aqui de Downtown Miami, hoje um domingo ensolarado, temperatura na casa dos 80, daqui a pouquinho o verão está chegando e promete chegar com força nesse ano, hein? Mas falando de notícias, acho que a mesma temperatura vivida aqui na Flórida é a temperatura vivida ao longo desses últimos dias no mundo inteiro, que acompanhou e continua tentando digerir tudo que foi anunciado pelo presidente Donald Trump com relação às tarifas. Ninguém pode, por exemplo, se queixar, né, que foi surpreendido. Muito pelo contrário, o presidente Trump deixou muito claro, já vinha assinalando, ainda ao longo da campanha, de que iria acentuar aquilo que ele até fez, em alguma medida, no seu primeiro mandato, né, quando ele estabeleceu ali um realinhamento de algumas tarifas, mas nada que se compare ao que foi anunciado nesses últimos dias. Muitos especialistas econômicos dizendo que isso deverá ocasionar, né, uma disruptura e fazer que seja de fato inaugurado um novo tempo no mundo, no que diz respeito às relações multilaterais, às relações comerciais, o mercado como um todo, que tem os Estados Unidos e o dólar, né, como a principal moeda nas transações. Alguns acreditam que Donald Trump
tenha talvez se antecipado, subestimado o poder de reação dos seus pares, alguns históricos, caso, por exemplo, de México e Canadá, que até de forma antecipada já sabiam que iriam enfrentar taxas bem diferentes das habituais, e que trouxe, né, um desconforto regional. Mas à medida que isso foi ampliado para praticamente o mundo inteiro, afinal de contas foram 185 países submetidos a uma taxação. Essa taxação é classificada por Donald Trump como uma tarifa recíproca, uma vez que os Estados Unidos têm aí um déficit na sua balança comercial. Quer dizer o quê? Acaba importando, né, muito mais do que exporta. Isso não é bom, isso acaba trazendo um desequilíbrio, e Donald Trump tem batido na tecla que o seu objetivo é trazer isso de volta à normalidade, e fazer com que os Estados Unidos deixem de ser, então, vitimizados, até explorado, né, como o Donald Trump vem dizendo ao longo, né, desses últimos dias, para sustentar, para alegar, né, a sua decisão desse grande tarifaço. Outros já dizem que, na verdade, as retaliações vão acontecer. Se Donald Trump tem a expectativa de, ao endurecer essa relação, trazer para a mesa de negociação esses países, né, países asiáticos, países próximos, como eu disse, da própria região aqui da América do Norte e Central, e também países da Europa, para uma nova relação, né, uma nova rodada de negociação, adequando, inclusive, essas tarifas para os interesses norte-americanos. Isso talvez não aconteça, né? Pelo menos não de imediato, como imagina Donald Trump. Alguns países prometem retalhar, outros já começaram. O caso da China. A China, que já tinha sido taxada por duas vezes, né? 10% e 10%, portanto uma taxação de 20%, ganhou agora, nesse novo anúncio, uma nova tarifa de 34%, o que acabaria então fazendo com que os produtos chineses, ao chegar nos Estados Unidos, teriam então um sobrepreço de 54%. Isso acaba de uma certa forma trazendo pânico para muitos segmentos. O mercado de tecnologia, né? O mercado de devices, a gente fala, os eletrônicos, a própria Apple, né, acabou sentindo o golpe, e logo após o anúncio teve uma desvalorização das suas ações na casa dos 7%. Aliás, o mercado financeiro reagiu muito mal, entrando em pânico, não só aqui nos Estados Unidos, S&P, Dow Jones, Nasdaq, no Brasil também, as bolsas asiáticas. Foi um susto muito grande, repito, apesar de Donald Trump não poder ser, por exemplo, né, acusado de ter cometido algum tipo de estelionato eleitoral, porque nada do que foi anunciado veio, né, com uma grande surpresa, porque Donald Trump já vinha, mesmo antes de tomar posse, dando a entender que isso de fato poderia acontecer, e aconteceu. As bolsas, como eu disse, reagiram então mal. Houve uma corrida, inclusive, né, no mercado financeiro, algumas perdas bastante expressivas, e isso, obviamente, para o americano, que já está prevendo, né, de acordo com a análise de muitos especialistas, o aumento dos preços de muitos produtos que chegam aqui até os Estados Unidos, até de marcas que são americanas, mas que têm o seu parque fabril, né, a sua produção fora. O caso, por exemplo, que eu disse, né, da Apple, que acaba, né, fazendo a produção, né, de muitos dos seus equipamentos fora dos Estados Unidos, ou mesmo aqueles que são fabricados aqui dependem, né, de insumos que são importados. Caso, por exemplo, dos chips, dos semicondutores, que chegam basicamente da Ásia, muito vem de Taiwan, que domina esse mercado, e esse produto agora
vai chegar aqui mais caro. As marcas de roupa, muitas delas, até do fast shop, né, que costumam apresentar preços bem abaixo do mercado, né, bastante populares e que acabam movimentando muito esse segmento. Marcas como H&M, Uniqlo, que até não são marcas, né, americanas, mas que estão estabelecidas aqui de forma muito consistente, mas que tem a sua produção toda feita fora, em especial em países da América Central, no caso, né, das confecções, e também países asiáticos. O Vietnã, que foi um dos países que acabou ganhando, né, uma taxação bastante expressiva, acima dos 40%, é responsável pela produção de muitas dessas marcas, né, inclusive também de marcas de tênis, de equipamentos esportivos, que são muito populares e movimentam muito a economia norte-americana. O caso da Nike e o caso da Adidas, que já prevêem que dificilmente conseguirão manter os preços como estão, a partir do momento que muito possivelmente serão obrigados a repassar esse aumento das tarifas para o preço final que chega até o consumidor. E aí entra o que pode ser o peso da balança para fazer com que Donald Trump avance com essa negociação mais agressiva, ou em algum momento recue. O termômetro deverá ser o humor do próprio norte-americano. Será que ele estará disposto a bancar a alta dos preços? Os Estados Unidos, que já briga há alguns anos, né, para conter e até fazer recuar a inflação, não é um país que tradicionalmente experimentava, né, períodos inflacionários, mas depois da pandemia tudo mudou. E foi inclusive o motivo para que Joe Biden, ou um dos grandes motivos para que Joe Biden fosse retirado e Donald Trump pudesse retornar à Casa Branca. A luta para conter a inflação. Alguns economistas acreditam que isso será inevitável. Os preços vão aumentar na medida que vão ficar mais caros, né, com essa sobretaxa. Esses valores serão, sim, repassados para o consumidor, que, se continuar comprando, vai fazer com que a inflação aumente. Por outro lado, alguns economistas acreditam que Donald Trump tinha uma carta na manga, e essa carta visava exatamente isso, dar uma sufocada na produção norte-americana. Pode parecer até mesmo um contrassenso, mas até eventualmente provocar uma recessão para forçar que o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, o Fed, abaixasse finalmente as taxas de juros, que é também uma demanda, né, do mercado e do próprio governo já há bastante tempo. Com isso, Donald Trump poderia aí ter um efeito duplo nessa tentativa. Se a princípio você viesse até mesmo ter alguns efeitos colaterais, né, dessa recessão, da produção inibida aqui nos Estados Unidos, você poderia também dar aí um golpe mais certeiro em um dos objetivos do presidente Trump, que é mexer na dívida dos Estados Unidos. Uma vez com taxas mais baixas, essa dívida diminuiria. A dívida norte-americana, que é uma das grandes preocupações, ela já bateu o PIB norte-americano, está próximo já dos 40 trilhões de dólares. E o pior, em ascensão. Se um dos objetivos é esse, não dito de forma aberta, mas talvez compreendido por alguns economistas, Trump acredita que num segundo momento, dando tempo para que a indústria norte-americana também se realinhe e volte, inclusive, né, a trazer para cá investimentos externos, trazer muitas das empresas, né, que deixaram os Estados Unidos e se radicaram em outros países, retornem para cá, para fazer com que as produções, uma vez sendo feitas aqui, né, os Estados Unidos passem novamente a ser um país industrializado, gere também muitos empregos, consiga trabalhar melhor, inclusive com os preços, e volte a fazer a economia crescer. Esse é o objetivo também, né? É o mais explícito trazido por Donald Trump para explicar essas medidas radicais que foram então colocadas para o mundo inteiro.
eu disse, né, 185 países, o Brasil foi um dos países que até nesse primeiro momento acabou se comparando, né, a outros países, tendo uma perda até mais discreta. O Brasil acabou sendo taxado com 10%, né, nessa relação de compra e venda, nessa reciprocidade com os Estados Unidos. Nós vamos aguardar. Certamente os próximos dias reservam fortes emoções no mercado financeiro, com relação também aos próximos países que vão eventualmente apresentar o seu pacote, né, de retaliação, a exemplo do que fez a China, também propondo 34%, né, de impostos para produtos americanos entrando no seu país. Donald Trump, inclusive, classificou essa atitude da China como intempestiva, dizendo que eles agiram errado, não aguardaram, né, o tempo certo para, de repente, até sentar e fazer uma contraproposta e até mesmo tentar uma negociação mais razoável para ambos os países. Donald Trump disse que a China entrou em pânico, mas vamos ver. Parece que vem algo parecido já como bloco da União Europeia. O Canadá também tem dado demonstrações aí de que não vai aceitar essa nova relação estabelecida por Donald Trump, muito menos aquilo que Donald Trump parece ainda não ter desistido de anexar o Canadá como um todo para ser o 51º estado norte-americano. Foi o que eu disse. Muita água para passar debaixo dessa ponte. Fortes emoções nos reservam ao longo dos próximos dias. E você acompanha tudo aqui com a gente no Opinião América. Quero agradecer você que esteve conosco. Mais uma vez, dá o like aqui no vídeo. Dá aquele clique, né, no sininho para ser notificado dos novos vídeos que vamos estar lançando. Nos ajude também divulgando o nosso trabalho, fazendo comentários e se inscreva no canal. Tudo isso vai fazer com que a Opinião América cresça cada vez mais. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.